Considerando as teorias do desenvolvimento infantil, podemos entender que o processo de alfabetização deve integrar cada etapa desse desenvolvimento e não contrapor-se a ele. Se analisarmos a maioria dos métodos tradicionais, tais como a cartilha Caminho Suave, percebemos a grande dificuldade de adaptar o método à vivência e necessidades da criança nesse período. É contraditório pensar que, de um lado, existe todo um processo no sentido de tornar a educação cada vez mais construtivista e de tornar as crianças cada vez mais protagonistas de seu próprio aprendizado, e, de outro, há a persistência em manter métodos tradicionais de alfabetização e letramento infantil, ou seja, buscamos oferecer à criança, em todas as disciplinas, espaço para que esta pense, questione e desenvolva a capacidade crítica e criativa, porém tiramos dela esse mesmo espaço quando determinamos uma forma tradicional e por vezes arcaica de alfabetizá-la. Como resultado, muitas vezes nos deparamos com as crianças que acabam por demonstrar dificuldade no aprendizado, porque lá atrás foram consideradas alfabetizadas pelos textos bem copiados, pela caligrafia bem treinada e pela aparente leitura correta, que de fato não passava de dedução a partir do ato de decorar o texto. Essa é a linha de pensamento de Emília Ferreiro, que ao lado de Anna Teberoski revolucionou o ato de alfabetizar ao propor que o professor seja capaz de oferecer uma ajuda efetiva quanto à diversidade das situações de uso, na qual a criança possa aprender, por meio desse uso, as regras de funcionamento da linguagem escrita. O principal propósito da experiência é ajudar os professores na interpretação das respostas das crianças e na programação de situações de aprendizagem, segundo Anna Teberoski. Para Emília Ferreiro, a alfabetização levanta, antes de tudo, um problema epistemológico fundamental. Qual é a natureza da relação entre o real e a sua representação? Essa questão, segundo ela, é que provoca a revolução no conceito do alfabetizar, realizando diversas experiências com crianças a fim de investigar a psicogênese da escrita. Emília percebeu que elas de fato reinventam essa escrita, no sentido de que precisam inicialmente compreender o seu processo de construção e as suas regras de produção. Mesmo antes do ensino formal, a criança já construiu interpretações, elaborações internas que não dependem da interferência do adulto e não devem ser entendidas como confusões perceptivas. Ou seja, esse processo de construção precisa ser respeitado. Cabe ao professor alfabetizador tornar a aquisição da leitura e escrita algo divertido, de que a criança goste e participe, de modo a conduzir ao desejo da internalização do ler e escrever. Created using Powtoon.